tudo que a gente isso. precisa. Tudo bem. E no final, né, sempre a gente tem o costume de deixar alguma indicação cultural, né? Normalmente é livro. Às vezes a gente indica também documentário e tal, depende, né? E como eu sabia que o senhor viria aqui hoje, eu nem sabia que o senhor conhecia o Olavo, tinha relação com ele, né? Se comunicava com ele por e-mail. Eu deixei como indicação aqui o debate dele com o Dugin, né? Ótimo, é um momento propício pra... Sim, ainda mais agora, né? Com guerra da Ucrânia, essas coisas todas acontecendo aí. O próprio Dugin, numa entrevista à TV russa, chama o Olavo de um intelectual, conservador e liberal. Ele se refere ao Olavo dessa forma, né? Para esses baby boomer aí que não leram, não quer ler, não quer saber. Tem que ler e tem que depois criticar também. Pronto, mas você tem que ler. Só não aceito que você não vou ler, né? Por isso que eu falo que é baby boomer. Os caras vão cristalizando a mente deles, então eles não querem mais abrir algum espaço para alguma coisa que descristalize o mundo que ele criou na cabeça deles. Então, para eles preferem não ler. São os mais velhos, né? Os formadores de opinião pública que estão espalhados pelas outras mídias aí. Então, para quem não conhece, né, esse livro aí que a gente colocou, o Gil colocou pra gente aqui na tela, a capa, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, ele é um livro debate, né? Um debate por escrito, entre o Olavo de Carvalho e o Alexander Dugin, que é esse pensador russo aí, né? E no caso aqui, né, o Olavo, ele tá representando uma visão conservadora, né? Como o nosso amigo aqui, professor Rufino, falou, né? E ele é um autor que é muitíssimo conhecido aí no Brasil hoje em dia, né? Um autor que reacendeu a direita brasileira com seus livros e também alguns anos atrás com um programa que ele tinha, tipo um podcast, né? Que era o True Outspeak, né? Que muita gente o conheceu dessa época. E também, o que eu acho até mais importante, até do que o seu próprio trabalho, para mim ele tem muito mérito na questão editorial, né? Porque ele trouxe pro Brasil muitos autores, obras que muita gente não conhecia, né? Eu sabia que a gente ia falar do Dugin, eu vi a entrevista do Dugin, né? O Dugin fala assim, olha, eu conheci um autor brasileiro, um intelectual chamado Vicente Ferreira da Silva. Vicente Ferreira da Silva foi editado pela Quem que era o editor da Olavo. Então mal sabe ele que ele estava lendo um cara que era o próprio Olavo e que os perennialistas estavam usando o livro do Vicente Ferreira da Silva. Eu falei, mal sabe ele que foi o próprio Olavo que fez essa edição. A maior parte das pessoas não sabe disso. Ele sempre comentava isso, né? Que ele ajudou a fazer essa curadoria aí de obras para né? Então, como eu estava dizendo, né? Ele fez esse trabalho importantíssimo de trazer para o Brasil, principalmente, né? Em língua como diz, né, promover, né, através dessas editoras que ele participou, colaborou e fazendo essa curadoria, vários autores, obras que são importantíssimas, né, como você comentou mesmo, o Eric Voegelin, né, muita gente nunca tive nem falar, em academia principalmente, né, que eles só ficam nessa de se retroalimentando aí de pensadores marxistas, né, e não vão atrás de outros autores que de fato são relevantes até mesmo lá fora, né. Hoje nem marxista, hoje é woke mesmo, né. Sim, agora o nível tá pior ainda, né. Então, esse é o Olavo que todo mundo conhece. E aí, do outro lado, nesse debate por escrito, tem o Dugin, né? Que ele é o ideal, vamos dizer assim, né? O pensador principal aí do eurasianismo moderno, né? E como eu já disse, né? Que muitas pessoas têm se apaixonado, né? achando que vai derrotar o progressismo. Veio, tava cheio de tiete, cara, na USP. É verdade. Então, tem esse debate entre os dois que é muito interessante, né? E o senhor já leu esse livro? Já? Não, esse eu não li. Esse eu só li trechos. É um livro curto, deve ter uns 100 e poucas páginas aí. É bem breve, assim, mas é muito interessante. E já adianto aqui que o Olavo destrói o Dugin no debate. Isso eu não tenho dúvida. Já adianto para quem quiser depois ver lá. Porque o Olavo demonstra ali claramente as inconsistências, né, desse balaio de gato aí do eurasianismo do Dugin, né? Tipo assim, que uma coisa não conversa com a outra e são incompatíveis, né? É oportunismo, né? Político, na verdade. E aí, por mais que o Dugin também aponte algumas questões relacionadas aos Estados Unidos, né? Que até mesmo nós, cristãos, né, conservadores, a gente diz normalmente, né? Com relação à promoção das pautas progressistas, que de fato acontece a partir de grupos americanos, né? Isso realmente acontece. E aí o Dugin aponta bastante isso, né? Ali na sua parte no debate. Mas aí o Olavo demonstra que a saída não é o eurasianismo, obviamente, né? Porque eles mesmos também promovem esse tipo de coisa, colocando dinheiro e, desde lá da época da Guerra Fria, infiltrando pessoas para que façam esse trabalho sujo, né? Então, também não é bem assim.
né? Então vale muito a pena vocês lerem esse livro, né? Para vocês conhecerem um pouco, né, do trabalho escrito do professor Olavo do Carvalho, não ficar só postando o vídeo dele na internet. E tem os católicos tradicionais, você é o pardal que vai cagar na estátua do Olavo agora. E os católicos mais tradicionais, eu acho que o Olavo perde muito tempo também, com autores liberais, com camadas de personalidades, que isso não forma, na verdade, um católico tradicional, né? O católico tradicional tem que se aproximar do tomismo. Uhum. Então, muitos deles que a gente conhece já se distanciaram do pensamento. Porque quando você fala para a esquerda, e tem muita gente de esquerda assistindo, eles acham que é um pacote só, que é um balaio só, e não é. Sim. E não é. Então, tem conservadores católicos que não aprovam, reconhecem o trabalho do Olavo, mas não aprovam, fica perdendo tempo com certos... camadas de personalidade, com perennialismo, como René Guénon, etc. Sim. E tal. Só um disclaimer. Só uma cagadinha de pardata. Eu entendo. Igual com relação mesmo a esse debate aí, né? Muita gente fala assim que o Olavo, às vezes, ele faz uma defesa, assim, meio apaixonada dos Estados Unidos, né? Falando assim, que eles são um símbolo da liberdade atualmente e tal, né? Muita gente critica isso, né? Fala que ele não poderia falar esse tipo de coisa por ele ser cristão católico, né? E saber que, de fato, existem esses grupos que promovem essas coisas a partir dos Estados Unidos, né? Eu acho que, na verdade, o centro da discussão dele está entre a democracia liberal e o autoritarismo. Isso. Tanto que ele foi convidado para a Feira Internacional de Livro na Romênia por conta disso, porque essa discussão na Romênia é muito pertinente, né? Porque a Romênia está ali vendo a Rússia, né? A Romênia está ali vendo a China também. Sim. Entendeu? Então, assim, e os romenos, tradição latina, estão olhando para aquilo e falam assim, aonde a gente acha um autor que faça frente ao guru desse cara, né? Então, por isso ele até viveu na Romênia. Sim, viveu, né? É interessante isso daí. Inclusive, tem um amigo que tá morando na Romênia. Um abraço pra ele estiver assistindo, chama Pedro. O filho do Olavo, o Gugu, mora na Romênia. Ele mora lá? Mora lá. Não sabia não. Achava que ele morava aqui no Brasil. Tá morando na Romênia. Sei. Então, só queria concluir, tava dizendo, né? Que às vezes algumas pessoas criticam o Olavo essa questão de que, ele defende muito os Estados Unidos, mas, assim, por um lado, eu entendo ele, né? Eu já morei, eu não comentei com o senhor, mas eu já morei lá também há alguns anos, né? Então, eu entendo essa parte de que ele falava muito disso, né? Ele enxergava nas pessoas comuns que elas também estão sofrendo esses mesmos males que nós no Brasil sofremos com relação a esse avanço, essa agenda toda, né? E de fato é assim, né? Muita gente comum, assim, do dia a dia, elas são contrárias a essas pautas também, como nós somos aqui, né? Então é um pouco complicado também você associar, como você disse, né? O pacote fechado, né? Dessa agenda toda aí, para cima das pessoas, dos cidadãos daquele país também, que não tem nada a ver, né? Que foi criado uma democracia liberal, com seus defeitos. Sim. Entre autoritarismo e democracia liberal, eu fico com a democracia liberal. Sim, é isso aí. Senão eu vou dar a mão pro Maduro. Pois é. Mais algum comentário, Michael? Não, comentário nenhum. E o senhor quer fazer alguma consideração final também? Fica à vontade. Só indico o filme, Invasões Bárbaras. É verdade. É pesado, ele é denso, não é para filme. entretenimento, não é para espairecer, mas é uma imagem, denúncia de uma geração que assume que não deu em nada, né? E que deixou os frutos piores ainda, né?